Vem cá, vem dançar, que eu vou te contar. Essa cidade linda, linda, mil versos vão dar. É Curitiba, é minha vida, meu mundo enfim. Na Rua das Flores, no Largo da Ordem, ou em qualquer outro lugar. Quem é Paulo Hilário? Paulo Hilário nasceu em Londrina no dia 12 de agosto de 1944, pouquinho antes de terminar a Segunda Guerra Mundial, na Rua do Abacateiro, na casa do avô dele, João Navarro, e tem muitas saudades daqueles bons tempos de infância. E em Londrina fiz o primário até os 10 anos de idade, quando depois saí de Londrina e vim para Curitiba para fazer a minha faculdade. Tenho duas irmãs, a Marilis e Fúvia, e a minha mãe ainda é viva, Luzia Bonamete, meu pai, José Bonamete, falecido, e estamos aí tocando o barco. E daí a ideia era fazer um curso qualquer aí e depois voltar para Londrina, mas no fim acabei ficando em Curitiba. Fiz o meu, na época, o ginasial, né? E depois fiz vestibular para a Faculdade de Direito, fiz o curso de Direito. E nesse período, entre estudar e fazer faculdade, na faixa dos 14 anos de idade, mais ou menos, eu comecei a mexer com música. Aqui em Curitiba tinha o programa Senac Rádio, e daí, justamente, nesse programa eu comecei a me introduzir à música. E cheguei lá primeiro participando dos programas que tinha lá de calouro. Na época, o sucesso era o Demônios da Garoa, Nelson Gonçalves, e começavam a aparecer algumas bandas de rock internacionais. E lá eu conheci também um amigo, o Vitório Santos, que foi justamente aquela pessoa que fundou comigo a primeira banda de rock, junto com o Célio Malgueiro, que foi os The Little Devils. Na verdade não existia essa banda. Apareceu a oportunidade de nós tocarmos no Três Marias, e uma pessoa estava procurando uma banda que tocasse, não o rock em si, mas tocasse o twist. E daí, justamente, o Célio Malgueiro, que tocava lá no Três Marias, Clube de Campo, falou: olha, vocês não querem, vamos formar um trio aí para tocar twist, o pessoal quer twist. Falei: então vamos. Aí o Vitório tocava, não tocava violão, ele falou: então eu vou tocar bateria, mas nunca tinha tocado bateria na vida dele. Aí começou a tocar bateria, eu com violão, o Célio Malgueiro com outro, quer dizer, nem guitarra não tinha, nem baixo, nem nada. E fomos lá no Três Marias e fomos tocar twist. E foi um sucesso, foi um sucesso. Daí, o que aconteceu? Aí nós começamos a aperfeiçoar a banda. Aí o Célio, como já tocava no Sun Jazz Quintet, ele continuou tocando no Sun Jazz Quintet, e nós colocamos outras pessoas da nossa banda, no começo da banda, que foi o Ofeli Arruda Amaral, e depois o Arci Ribeiro Neves, já falecido. E daí a banda começou a deslanchar. Daí nós começamos a mudar o nome de Marvels para The Shelters, de Shelters para os Metralhas, depois foi os Metralhas Internacionais. Daí aconteceu o seguinte: saiu a primeira música dos Beatles, coincidência, Love Me Do foi lançado. Nessa época nós tocávamos aqui música da Jovem Guarda, eu cantava músicas do Roberto Carlos e tal, e também não compunha nada. Hoje eu tenho mais de 200 músicas compostas e registradas na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro,
e tenho diversas músicas gravadas por artistas nacionais, inclusive o Manolo Otero gravou uma música minha, e muitas músicas que eu mesmo gravei. Eu tenho 6 CDs gravados, alguns projetos da Fundação Cultural de Curitiba, não só CDs como livros também. Tenho 5 livros escritos e um dicionário. E nessa caminhada toda, voltando na época, surgiram os Beatles e nós começamos a tocar a música dos Beatles. Então, depois os Metralhas, a banda Metralhas passou a tocar praticamente só Beatles. Então se transformou no Metralhas Beatles Again, foi um sucesso, um grande sucesso nacional. Tocamos nos Estados Unidos, tocamos 3 vezes na Inglaterra, em Liverpool, no International Beatles Week. Tocamos em Washington, tocamos em Nova York, tocamos em Londres, e realmente foi uma trajetória muito bonita, muito legal, entende? Bacana. Viajamos bastante por esse Brasil afora, e muito sucesso. Fizemos shows até com mais de 20 mil pessoas, essas festas, feiras aí, realmente com gente demais, e foi muito bom toda essa trajetória. E no decorrer disso, eu paralelamente sempre fiz um trabalho como compositor e também como intérprete. Sempre gostei de tocar, fazer minhas músicas, de tocar minhas músicas também, independente do trabalho que a gente fazia com a banda. Porque, na verdade, a banda, para ganhar dinheiro, ela tinha que tocar músicas de sucesso, ou aquilo que estava fazendo sucesso. Então, por isso que nós tocávamos rocks de sucesso, os Beatles que faziam sucesso. O pessoal nos contratava só devido para ouvir os Beatles, então nós fazemos exatamente igual. Hoje a banda Metralhas existe até hoje e está muito boa, por sinal, apesar de não estar com a minha presença, mas isso não quer dizer nada. A banda é fantástica e eu me orgulho muito de ter fundado essa banda, sabe? E daí no decorrer disso eu sempre vim fazer esse trabalho paralelo, entende? Apesar que o Curitiba é muito difícil você fazer um trabalho musical, porque praticamente não tem um campo específico para você. Por exemplo, a pessoa que quiser viver de música em Curitiba não consegue. Isso aí não existe isso. A pessoa pode até ser músico, como eu sou, por exemplo. Sou compositor, sou músico, faço produção, aquela coisa toda. Hoje eu estou me dedicando a praticamente isso, a produzir, a fazer o meu trabalho. Toma minha aguinha aqui. Mas, na verdade, é muito difícil aqui o trabalho musical em Curitiba devido a essa falta de estrutura, como tem, por exemplo, em São Paulo e Rio de Janeiro, que as televisões estão na mão, as oportunidades estão ali, florescem no dia a dia. Você está lá, de repente surge uma novidade e tal. Aqui não, aqui é muito difícil, aqui é devagar, muito devagar. E então você tem que fazer um esforço muito grande para justamente você mostrar o seu trabalho, né? E eu considero o seguinte, por exemplo, se você vai, por exemplo, fazer um trabalho musical, gravar um CD, por exemplo, tem que gravar, fazer o melhor de si, entende? Tem que gravar o melhor possível, porque aquilo fica para sempre. Por exemplo, no início da minha carreira, eu gravei os meus primeiros discos, né? E depois vieram CDs, mas os primeiros discos, teve alguns que eu gostei e tal, saiu do jeito que eu queria e tal. Outros não tão bons como eu queria. Infelizmente, nós não tínhamos, por exemplo, alguns trabalhos em disco que eu fiz em Curitiba, em estúdios aqui, não tinha aquela qualidade a desejar. Os que eu fiz em São Paulo são bem melhores e tal. Então, existe uma diferenciação daquilo que foi feito fora, em estúdios profissionais, e daquilo que foi feito aqui em estúdios amadores e tal. Mas, na época, inclusive, da Jovem Guarda, nós tínhamos programa aqui em Curitiba, que era um sucesso. Realmente, nós tivemos o primeiro programa colorido da televisão brasileira, foi um programa que nós tínhamos hoje, que é a TV Globo, era o canal 12, e era comandada pelo Najib Shed, e o Najib Shed botou no ar o primeiro programa colorido do Brasil,
e foi justamente o nosso programa, o que nos deu, né, uma notoriedade aí, com muita honra, né? Fazer o primeiro programa colorido, quer dizer, uma coisa histórica, né? Muito, muito bacana isso daí. Pouca gente sabe isso. Pouca gente sabe isso. Né? Você lembra o ano, Paulo? Realmente, já foi na década de 60, mais ou menos, que foi isso, isso aconteceu. E tudo estava começando nessa época, realmente muito interessante, foi muito bom. Tá. Bom, e daí o que alavancava realmente esse movimento musical, que em Curitiba era muito mais forte, né, na década dos anos 60, 70, 80, era muito mais forte o movimento musical de músicos locais do que é hoje, com toda a estrutura que existe hoje, com todas essas emissoras de rádio que tem aí, com todas as emissoras de televisão e tal. Hoje se divulga muito pouco o trabalho dos artistas locais, entende? O que eu acho uma coisa assim, uma falha muito grande a nível de cultura musical, para uma cidade como Curitiba, assim, do potencial de Curitiba, é realmente uma falha muito grande isso daí. E então, agora, na verdade, a gente esperar alguma coisa de órgãos governamentais para que se faça alguma coisa aí é chover no molhado, porque na verdade isso eles nunca fizeram nada por ninguém. Hoje as entidades, as emissoras particulares e tal, que teriam que tomar iniciativas e fazerem, por exemplo, emissoras de rádio. Por exemplo, emissoras de rádio teriam que tocar, por exemplo, pelo menos 20, 30% de músicas de artistas locais, para justamente como isso é feito no Nordeste do país. Você chega lá em Salvador, chega lá no interiorzão lá da Bahia, em qualquer lugar, você está só ouvindo música nordestina. E aqui não, aqui só se ouve música de Rio, São Paulo, entende? Só se promove gente de fora. E não se promove o pessoal daqui. E o pior é o seguinte, é que nós temos artistas fantásticos aqui. Então, na década de 60, 70, como eu falei, 80, o movimento musical de músicos locais e programas ao vivo era muito, muito mais forte e se divulgava muito mais os artistas, né? Hoje existe aquele chamado jabá, né? Que o sujeito só toca o CD dele. Outro dia até um apresentador de televisão a nível nacional falou uma verdade. Falou que você pode fazer a melhor produção musical, o melhor CD, lançar alguma maior novidade e tal, se você não botar, não pagar para os programadores das emissoras de Rio e São Paulo tocarem, realmente não acontece absolutamente nada. Nada. Então o que acontece? Hoje existe, por exemplo, uma cooperativa da música dos sertanejos, por exemplo, que 10% dos shows que são feitos por sertanejos, eles têm uma caixinha, e daí eles pagam esses programas de televisão que se vê hoje a nível nacional. Então vai lá um sertanejo, coloca 3, 4, 5 músicas até, quer dizer, é uma panelinha. Então essa turma justamente vai para o ar. Agora, quem não está na panelinha não toca. Então, infelizmente, isso acontece. E aqui em Curitiba não acontecia isso nessa época. Geralmente era uma coisa assim que realmente o pessoal prestigiava bastante. Os programas eram realmente muito apreciados, as pessoas iam muito. Os programas que tinham ao vivo, os shows, era fantástico. E daí houve um retrocesso cultural, na verdade, em Curitiba. E então a coisa ficou pior do que estava. Quer dizer, já é difícil, já é difícil. Eu vi até uma reportagem do cantor, o Carlinhos Moura, que vinha morar em Curitiba, disse que encerrar a carreira dele, vinha morar em Curitiba e tal. E daí, quando eu vi essa matéria, ele dizendo que vinha para Curitiba e ia encerrar a carreira dele, ele falou, olha, não escolheu a melhor cidade para isso, porque realmente ele encerra qualquer carreira mesmo. E encerra qualquer carreira. Então, foi interessante isso daí, essa passagem do Carlinhos Moura aí. Mas então, lembrando isso daí, na verdade aqui nós precisávamos, era um apoio maior, nós precisávamos de uma participação maior das emissoras, da mídia,
para trabalhar em cima dos nossos artistas. E não digo só na parte musical, eu digo artistas em geral, eu digo nas artes plásticas, na literatura, entende? E em todas as artes em si, falta um trabalho maior de divulgação, tal. Por exemplo, esses movimentos culturais que fazem aqui em Curitiba, você só vê o nome de algumas pessoas de fora aparecendo e tal. Os artistas locais, ninguém fala nada, entende? Fica tudo por isso mesmo, não entra nem na programação, não aparece nem o nome do sujeito, até levam lá o camarada para cantar às 3 horas da tarde e tal, mas, entende? Não, quer dizer, existe assim pessoas que estão nesse meio, por exemplo, que deveriam ter assim uma certa um potencial, um conhecimento da coisa, são pessoas que não são do ramo, entende? Então, infelizmente, se coloca em emissoras, em postos de culturais e tal, e secretarias e tal, pessoas que são mais que tendem para a política do que para a cultura. Entende? Então, aí por isso que nós temos esse retrocesso cultural em Curitiba, em face dessa falta de abertura e de colocar pessoas de expoente cultural para que realmente façam um trabalho e que mostrem o que nós temos aqui, que nós temos um potencial fantástico, de altíssima qualidade. Curitiba tem um potencial musical de altíssima qualidade, eu digo em nível de bandas, de orquestra, em nível de artes plásticas, em nível de cultura literária. Nós temos um potencial fantástico, só que simplesmente não é divulgado isso, muito pouco divulgado. Porque na verdade aqui o pessoal gosta muito de fazer homenagem póstuma, entende? Depois que o sujeito morre, daí o camarada vão fazer uma homenagem para o sujeito, quer dizer, isso daí é coisa do passado, né? Coisa de homenagem é coisa do passado. O pessoal morreu, ele não quer mais saber de homenagem, entende? Homenagem, quem que tem quer dizer, a pessoa que está fazendo homenagem que quer aparecer, na verdade, entende? Não é o sujeito que está sendo homenageado. Então isso daí realmente é uma coisa muito, muito triste, entende? Então eu acho que tem que se prestigiar e tem que se dar apoio nesse aspecto cultural quando os artistas estão vivos ainda, entende? Como os artistas estão. Por exemplo, a Lara Schneider, por exemplo, vamos falar a nível de teatro, ela batalhou a vida toda, conhecia a Lala e tal, foi uma batalhadora. Depois que ela morreu, que fizeram o teatro, botaram o nome lá, Lara Schneider, muita gente só ouviu falar da Lara Schneider depois que botaram o nome do teatro. Quem é a Lara Schneider? Quem é a Lara Schneider? Ah, a Schneider era uma atriz aí e tal, não sei o quê. Só que quando ela viva, ninguém prestigiava, ninguém dava apoio, entende? Então é isso que acontece em Curitiba, infelizmente. Mas eu acho que sempre existe uma esperança e nós, artistas, temos sempre manter a chama acesa, entende? Temos a chama acesa e procurar, enquanto a vida é esperança, né, como diz o outro, e então sempre procurar trabalhar em cima disso daí, entende? Trabalhar em cima, não desistir, não entregar os pontos, entendeu? Independente de todos os retrocessos, a gente procurar manter assim a cabeça erguida e bola para frente, né? Bom, Paulo, vamos voltar lá atrás, lá no Cineac Rádio do Souza Moreno. O que se cantava naquela época no auditório do Nelson Gonçalves. Nelson Gonçalves? Nelson Gonçalves. Nelson Gonçalves. Canta alguma coisa aí. Um dia sonhei um porvir sonho e coloquei o meu sonho num pedestal bem alto. Não devia e por isso me condeno, sendo do morro e moreno, amar a Deus, adorar
asfalto. Um dia ela casou com alguém lá no asfalto também, e dizem que bem me quer. E eu, triste boêmio da rua, casei-me também com a lua, que ainda é minha mulher. Você teve um programa teu em rádio? Tive o programa Clube da Juventude na Rádio Tingui. Eu tinha um parceiro de shows da Jovem Guarda. Nós fazíamos shows em todos os lugares, com diversos cantores e diversas bandas de Curitiba. E o meu grande parceiro, o Dirceu Greser. E tinha um operador de som que era o Jacaré, né? O Dirceu Greser, ele gravou uma música minha, O Pássaro, que foi sucesso nacional, né? E foi um fato interessante. O Dirceu Greser, ele começou a gravar esse LP, era um LP na época. E daí nós encontramos na rua. Ele falou: pô, Paulo, eu estou gravando um LP, você não tem alguma música para mim gravar? E eu falei: não, tenho diversas músicas lá, você quer ouvir? Eu falei: então vou na tua casa amanhã, eu te levo lá, né? Aí eu fui na casa dele e separei 3 músicas que eu tinha feito. E daí entre as 3 estava essa música, O Pássaro, né? E daí o que aconteceu? Aí ele falou: ah, putz, eu vou gravar essa música, O Pássaro. Ah, então tá bom. Então aí o que aconteceu? Nós gravou a música, O Pássaro e tal. E na seleção das músicas para esse LP, colocaram O Pássaro acho que na 3ª ou 4ª faixa do lado B. E geralmente as músicas para fazer sucesso se colocam no lado A, né? Se colocava no lado A. Hoje nos CDs não tem esse negócio de lado A e lado B, mas na época dos LPs tinha, né? Então as músicas que se achava-se que ia fazer sucesso colocavam no lado A, né? Muito bem. Aí quando eu vi a seleção das músicas lá na gravadora e tal, e botaram a 4ª faixa do lado B. Eu falei: não, mas tudo bem, já gravou a música minha, já tá bom, tudo é lucro, né? Aí eu não falei nada, né? Nesse inteirinho, o Dirceu tinha feito contato com a gravadora Polygram, no Rio de Janeiro, para ver se tentava um lançamento nacional. E mandou o material, né, gravado lá para a Polygram. E daí, nesse inteirinho, a Polygram ligou para cá, para Curitiba, e falou: olha, nós vamos lançar o LP nacionalmente, o LP do Dirceu Greser, e vai se chamar O Pássaro. E a primeira faixa do lado A vai ser a música O Pássaro. Aí, né, já viu, né? Fiquei super feliz. Daí, o que aconteceu? O Pássaro estourou, né? Foi sucesso nacional. Depois eu fiz uma outra música também para ele, que já fez sucesso em todo o Brasil, mas não foi tão grande como O Pássaro. Ela tributa a John Lennon e outros camaradas maravilhosos, sabe? Uma música que tem uma mensagem de paz assim muito boa e tal. Até meio parecido com a música meio gospel. Naquela época nem estava na moda a música gospel, hoje está, né? E então a música até meio gospel, assim, tem uma mensagem de paz assim e tal, de vida e de morte, assim, bem interessante. Mas eu fiquei muito feliz com essa música que fez sucesso. Depois das minhas músicas, outra que fez bastante sucesso foi a música Curitiba, 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 que justamente é a que eu cantei no começo aqui da entrevista, que é uma música que eu fiz em homenagem a Curitiba. Na verdade, Curitiba é uma cidade sem sexo musical, né? Ela não é uma cidade do samba, é uma cidade do calypso, do short, do jazz, nada. Ela não tem um ritmo determinado, um estilo de música X para a cidade de Curitiba. Então eu fiz uma música, uma jazzística, assim, com um big band, assim, e bem assim, meio da cara de Curitiba, e realmente foi um sucesso. Hoje a música toca bastante, é uma das músicas que eu mais recebo direitos autorais, é justamente a da Curitiba, Curitiba. Aliás, eu ia até falar em esquema de direitos autorais, eu tenho mais de 50 músicas gravadas, né?
e mais de 200, como eu falei, registradas na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Mas o esquema de direitos autorais é uma vergonha, porque nos Estados Unidos, por exemplo, se você grava uma música e faz sucesso, como eu tive essa música, eu passo sucesso nacional, você recebe uma fortuna, né? O compositor fica rico com uma música, E aqui no Brasil, simplesmente, você recebe umas migalhas, sabe, mensais. E, quer dizer, é uma vergonha, porque realmente, por exemplo, existe o ECAD, por exemplo, que faz um recolhimento de direitos autorais. Se o sujeito botar um radinho de pilha num botequinho aí, vendendo banana, o ECAD vai cobrar direitos autorais lá. Só que na hora de pagar o compositor, entende, o compositor recebe uma michuruca, meia dúzia. No São Paulo, Rio de Janeiro, recebe lá uma graninha para dar um cala-boca, e o resto, todo mundo, entendeu, entra pelo cano, recebe umas migalhas. Então, quero até botar o meu protesto aqui, a nível de pagamento de direitos autorais, que se fosse nos Estados Unidos, hoje, o compositor brasileiro fica milionário com uma música de sucesso. Quer dizer, um compositor americano. O compositor brasileiro tem que gravar 100 músicas, entendeu? Para ganhar uns trocadinhos. Quer dizer, então é o fim da picada. Na verdade, isso daí é uma máfia. É uma máfia. É uma máfia pior do que aquela que o PC Farias montou. Entende? Tem uma turma aí que leva tudo, entende? E o pessoal que não leva nada, entende? Que são justamente os que trabalham, que fazem as músicas, que gravam e tal. Então isso existe no Brasil e é difícil botar nos eixos, porque como é uma máfia, máfia é máfia. Tem muita gente que recebe dinheiro por trás disso, então é complicado. Mas eu digo isso porque é uma realidade, é uma verdade, e isso existe e é uma realidade. Bom, na época do rádio, por exemplo, nós tínhamos programas de auditório. Foi justamente os programas de juventude, né, aqui de Curitiba, foram os últimos programas de auditório que tiveram, porque nós tínhamos programas de auditório na Rádio Clube Paranaense, na Rádio Guaracá, que traziam inclusive artistas de fora, vinham cantores de fora, entende? Todo tipo de cantor, entendeu? Vinham se apresentar todos os sábados, era realmente um sucesso. Centenas de pessoas iam nesses programas de auditório, lotava todo sábado, todo final de semana. E o domingo ainda tinha mais programas com artistas locais, e era um grande sucesso. E tinha muitas bandas que tocavam aqui, além da nossa banda, que era os Metralhas, tinha os Carcarás, tinha o Sun Jazz Quintet, tinha os Gêmeos, tinha a Orquestra do Genésio também, não podemos esquecer a Orquestra do Genésio, que as bandinhas locais de rock acabaram com a pobre da Orquestra do Genésio, que era um sucesso nos bailes. Depois o pessoal começaram a contratar as bandas de rock para tocar e acabaram com a festa. Tinha estou tentando me lembrar aqui de todos, que era tanta gente, mas não me lembro de todos agora, me perdoe, mas não me lembro de todos aí. Mas era muita banda, muita gente, muita banda, muitos cantores que cantavam, muitas cantoras também. Todo esse pessoal realmente hoje em dia desapareceu totalmente. Hoje você praticamente não encontra quase ninguém que continue fazendo um trabalho assim, um trabalho de continuidade, assim, gravando, coisa assim, entende? Muita gente sumiu. Porque aquela história que eu falei, né? É que a pessoa chega uma hora, a falta de apoio local, de tocar, a pessoa fala, por que eu vou gravar? Vou gravar para quê se os caras não tocam o meu disco, entendeu? Então é aquela história. Então realmente, se você analisar nesse ponto de vista, realmente a pessoa não grava, não faz mais nada, entende? Não faz mais nada, porque simplesmente morre a parte musical aqui, né? Ou só aqueles que estão começando, que ainda tem aquela esperança, né? Aqueles que estão no comecinho, que acham que vai acontecer alguma coisa e tal, e no fim não acontece nada, entende? Por exemplo, eu estava vendo na Gazeta do Povo, o ano passado, os lançamentos de CDs. Fizeram uma coletânea, mostraram lá uns 12 CDs que foram lançados aqui em Curitiba, de artistas locais, 12 CDs.
Aí eu analisei, vi, olhei todos aqueles CDs assim, fiquei olhando e falei assim, bom, na verdade, dos 12 CDs que estavam ali, eu, particularmente, eu como músico, estando no meio, aquela coisa toda, não conhecia uma só música de sucesso. Dos 12, não conhecia uma música que alguém tivesse tocado, que tivesse feito alguma coisa, ou coisa assim e tal. Por exemplo, existe hoje aí propaganda de 2, 3 bandas que estão começando aí. Por exemplo, eu vi uma banda aí, a banda mais bonita de Curitiba. Falei, bom, eu fiquei interessado em ouvir. Pô, não conheço música nenhuma dessa banda, só vi no jornal falando da banda, mas que tocam no barzinho aqui, barzinho lá, mas sucesso, que toca nas rádios, que o pessoal ovaciona, como diz outro, zero. Quer dizer, então é complicado, entende? Então você não vê as coisas aparecerem, entende? Então não aparecem as coisas. Então, justamente, esse que é o grande problema aqui. É justamente você dar uma continuidade num trabalho, sabendo que não vai entrar na mídia, entende? Mas aí, então, como eu já falei, tem que ter aquela chama, tem que continuar fazendo o trabalho e tal, e ir tocando até quando dá a coisa, né? Eu, particularmente, Paulo Hilário, por exemplo, parei de tocar em banda, por exemplo, parei de tocar nos metralhas há 3 anos, porque tive problemas auditivos, minha audição caiu 50%, então eu não podia mais tocar na banda, porque me tornava para cima, para baixo, tive que parar, mas eu não tinha intenção de parar de tocar em banda, eu podia tocar em banda até meus últimos momentos, mas agora eu continuo fazendo produção é, como intérprete, produção de CDs, aquela coisa toda, entende? E com isso eu continuo fazendo meu trabalho musical. Quer dizer, não toco na banda, mas continuo fazendo esse trabalho assim, para justamente não entregar rapadura, né? Justamente porque eu acho que já não acontece nada aqui. Se o pessoal que está fazendo alguma coisa parar, aí para tudo, né? Então é por aí o caminho, né? Verdade. Esporadicamente fazem aquilo que você falou, né? Que você traz a programação de fora e bota o nosso para esquentar o auditório. A programação de uma rádio educativa aqui de Curitiba, por exemplo, não tem nada a ver de educativo, né? Na verdade é isso aí. São reminiscências do Arco da Velha, entende? Do Rio de Janeiro e São Paulo, entende? Coisas que não tem nada a ver com Curitiba, entende? Programas que não tem nada a ver com Curitiba. E então, infelizmente, quem faz essas programações não está com nada, não conhece nada de música e é uma linha cultural totalmente retrógrada. Essa que é a realidade, entende? Podia se fazer uma rádio educativa, realmente educativa, e fazer trabalhos de mídia musicais de boa qualidade, aquela coisa toda e tal. Isso não quer dizer tocar só música clássica, toco música popular e tal, mas músicas realmente que aconteça, não um monte de coisa velha, um monte de coisa antiga, programas gravados que o pessoal compra. Quer dizer, então é uma tristeza de ver isso daí, né? É um verdadeiro lixo musical, né? E outra coisa, porque eles têm recursos lá, os estúdios e tudo, sabe? Quer dizer, além de rodar, eles tinham que convocar os artistas e gravar gratuitamente lá nos estúdios deles. Mas isso que ia ser feito, né? Justamente quando o Paulo Chaves nos falou que ia ser feito isso na rádio lá, no estúdio, o pessoal gravar, aquela coisa toda e tal. Quem não tinha gravação, né? Quem não tinha gravação. Dar oportunidade para o pessoal. E no fim nada aconteceu porque, como sempre, né? Não tem verba e tal. Agora, geralmente o pessoal não tem verba para fazer as coisas, para fazer trabalhos. Agora, se você vê o número de funcionários que tem nesses órgãos públicos pendurado, por exemplo, você vai fazer um projeto cultural, qualquer coisa aí, ou você vai fazer que você dependa de uma secretaria de educação, um negócio assim, não tem verba para nada. Só que se você contar o número de funcionários que tem trabalhando nessas secretarias, para dizer que não tem verba para nada, é uma coisa impressionante, entende? Então, por exemplo, estou se falando que vão mandar mil pessoas embora aí de cargos,
comissão? De cargos diversos aí do governo. Eu acho que 1.000 não, tinha que mandar pelo menos uns 10.000. Porque você depende de um órgão para fazer algum projeto, dar apoio de uma produção qualquer, e não tem verba, mas tem verba para pagar 500 funcionários para dizer que não tem verba. Os 500 funcionários para dizer que não tem verba. Então manda embora os 500 funcionários, fica com 50 e se faça os projetos, né? Quer dizer, então é uma incoerência, né? É bem coisa de política, é uma coisa nojenta, né? Se não tem verba, por que a secretaria então fecha? Exatamente, aí fecha a secretaria. Exatamente, manda tudo embora. Então, para quê? Se não tem verba, mantém 500 funcionários lá trabalhando, para dizer que não tem verba. Quer dizer, então fecha tudo, né? E vão para casa dormir, né? Quer dizer, então é complicado, é complicado. Eu lembro de uma viagem que nós fizemos a Caxias do Sul para inaugurar uma loja com o The Marvel. Putz, você estava... Você lembra? Não me esqueço nunca. Que o Raul, lembra-se o Raul, guitarrista lá, foi dar um salto, rasgou a calça. Puta, não, eu vou dizer uma coisa para você. Cara. Se fosse para escrever um livro, eu não me lembro de todos os... O Arci que morreu, o Arci se lembrava de todos os lances, sabe? Puta merda, se fosse para escrever um livro do nosso itinerário, cara, ia ser um livro de humor, assim, tal. Em certa oportunidade nós fomos tocar em Santos. Porra, um cara nos contratou por telefone, Santos, fomos para Santos, pegamos uma Kombi e se arrancamos para Santos. Porra, pense bem, nem sabia quem que era, nada. Subimos lá, pegou os instrumentos e foi embora para Santos. Chegamos lá, tocamos, o cara pegou a grana e fugiu. Porra, deixou nós sem dinheiro, só tinha dinheiro para pagar gasolina para voltar para Curitiba. Porra, não tinha dinheiro para comer, nada. Nós íamos parando na estrada, os caras vendendo banana. A gente pegava lá, chegava lá, pegava um caixa de banana do cara, saía correndo para dentro da Kombi. Não, cada uma, cara, que acontecia, olha, eu vou te contar uma coisa, viu? Se for para escrever tudo o que aconteceu, puta, viagem para os Estados Unidos também, tudo aventura, tudo loucura, né? Mas valeu a pena, viu? A gente se divertiu bastante, viu? Como é que vocês inventaram essas viagens internacionais? Estados Unidos, Inglaterra? Não, as viagens é o seguinte, as viagens tinha uma pessoa aqui que tinha conhecimento da banda, dos metralhas, que cantava música rock and roll, música dos Beatles, bem parecido com as bandas originais, e era uma pessoa da Braniff Internacional. E essa pessoa perguntou se a gente não queria tocar em Miami, em Washington e tal. Falou, temos interesse, falou, só que não tem cachê, vamos tocar lá e daí o que aparecer é lucro, né? Falei, não, podemos ir e tal, né? E era para passear mesmo, né? Então nós fomos tocar nos Estados Unidos lá e tocamos lá em Miami, em diversos lugares. Aí nós arrumamos os shows pagos lá, sabe? Conhecemos lá um empresário, na verdade o judeu americano, e os filhos deles se enturmaram com a banda e até ficamos na casa dele lá. E ele falou, não, vou arrumar uns shows para vocês tocarem aí. E arrumou diversos shows para nós tocarmos lá, tocamos diversos shows. Aí na época nós tínhamos um equipamento muito ruim aqui no Brasil, aí nós tivemos a oportunidade de comprar um equipamento importado. Daí nós compramos guitarra Fender, baixo Hofner, guitarra Vox igual dos Byrds, o Hofner igual dos Beatles, e a Fender também, que é a melhor guitarra do mundo e tal. Compramos amplificadores Vox, bateria, compramos, deixa eu ver a marca da bateria, que era, realmente agora não me lembro, uma bateria de primeira linha e tal. E daí trouxemos todo esse equipamento, para nós foi uma grande pedida essa viagem para lá, sabe? Porque aqui os equipamentos eram muito ruins e tal, e com isso deu uma melhorada, a banda deu uma deslanchada muito boa. Foi muito interessante essa viagem aí. E depois outras viagens que nós fizemos para a Europa, por exemplo, mais tarde, para Liverpool, foi muito bom também.
tocamos em Londres, em 2 pubs lá, e tocamos no Cavern Club, onde os Beatles nasceram, e realmente foi uma emoção muito grande tocar no Cavern Club. Tocamos 3 vezes no Cavern Club, e durante 3 anos consecutivos. E foi muito bom, foi uma trajetória muito boa, assim, porque lá na Inglaterra fazem essa International Beatles Week, que é justamente uma semana de feriado em Liverpool, que é aniversário da cidade, aniversário do nascimento da banda dos Beatles, e na verdade é um feriado, tem um feriado no meio da semana, tem 1 ou 2 feriados nacionais na Inglaterra. Então o que acontece? Liverpool lá, que tem lá, vamos supor lá, 50 mil pessoas, vai para 150 mil pessoas, né? É uma loucura, né? Tem shows o dia inteiro em pelo menos uns 10 locais ao mesmo tempo, assim. Então você toca num lugar, daí você sai de lá, vai tocar em outro, né? Você faz 3, 4 shows no mesmo dia, assim, durante uma semana. É um negócio assim exaustivo. Mas vale a pena porque você tem uma experiência musical muito boa e eles são muito bem organizados. Onde você chega tem os equipamentos montados, tudo certo, entende? Então você chega e tem condições de fazer boas apresentações e o público lá realmente é um público que prestigia, entende? E bebe muito. E bebe muito. Vocês tocaram por tocar ou houve algum reconhecimento que sensibilizasse, que vocês vissem mesmo concreto? Não, você veja bem que na Inglaterra, não, exatamente, porque, veja bem, isso é um evento municipal. Então, existe uma empresa na Inglaterra que organiza esse evento. E todas as bandas que vão para lá têm remuneração, todas ficavam no mesmo hotel. O hotel era justamente, nós tínhamos refeições e estadia, tudo por conta dessa organização, e no final a gente recebia um cachê, entende? Que não era nada, uma fortuna, mas era uma coisa assim, melhor do que a gente recebia no Brasil aqui para fazer um show, por evento. Então, quanto mais eventos você tocasse, entende? Mais você recebia. E então era interessante, porque inclusive esse dinheiro dos cachês que a gente recebia, a gente investia em equipamento, aquela coisa toda, comprou mais algumas coisas lá e tal, que a banda precisava, e voltamos com algum no bolso ainda. Então é um negócio que vale a pena, entende? Mas só que o problema é a banda tem que ser escolhida, né? Quer dizer, não é você querer ir lá tocar, não é bem assim. Alguém tem que indicar a banda, alguém de lá, entende? Por exemplo, no caso de Liverpool, nós somos indicados pelo consulado inglês aqui de Curitiba. O cônsul inglês foi numa festa que nós tocamos aqui, num evento, e ele perguntou se nós não queríamos tocar em Liverpool e tal. E daí ele nos apresentaria para o pessoal que faz a organização. Eu falei, não, temos todo o interesse. Daí justamente esse pessoal fez contato com a gente, e daí que justamente começou a negociação da gente tocar lá. Daí, como depois da primeira vez que nós fomos, o pessoal gostou da banda, então tanto que gostou que nós fomos mais 2 vezes, né? Depois nós não fomos mais porque nós não quisemos mais ir, sabe? Mas já conhecia, mas já tinha ido, aquela coisa toda, então já 3 vezes já. Então a gente justamente foi convidado dessa forma. Mas independente do financeiro e dos convites, por parte mídia lá, houve alguma repercussão? Não, a nível de Brasil não houve repercussão nenhuma. Não, lá. Não, lá sim, lá é muito bem divulgado. Lá hoje, por exemplo, na Europa toda, não é só na Inglaterra, se toca música dos Beatles e de outros artistas nacionais e internacionais, como se estivesse fazendo sucesso hoje. Quer dizer, lá tem memória, sabe? Tem memória musical. Por exemplo, hoje raramente você ouve numa emissora de rádio a música dos Beatles, só um programa especializado, uma coisa assim. Todo mundo enaltece, a melhor banda do mundo, aquela coisa toda. Mas na verdade, tocando em rádio, assim, você vê uma vez ou outra, né? Você vê tocando assim. Lá não, lá eles tocam diariamente tudo, entende? Quer dizer, eles estão tocando música de Beatles, de Rolling Stones, de seja lá quem for, Little Richard e tal,
como se fosse na época que foi feito o lançamento dos CDs, dos discos, entende? Então o pessoal continua fazendo. Por isso que, por exemplo, vem para cá algumas bandas, como veio agora o Aerosmith, né? O pessoal tá nas últimas, né? Dos velhinhos e tal. Mas lá você ouve Aerosmith nas rádios, ouve tudo, entende? Então o pessoal está em evidência. As novas gerações têm conhecimento. Por exemplo, hoje aqui, essa geração dos últimos 10 anos aqui no Brasil, não sabe de nada, entende? A nível de música, porque não toca. A não ser que a pessoa se interesse, vá numa loja, procure ouvir e tal, aquela coisa toda. Mas nós, infelizmente, no Brasil, não temos uma memória musical, entende? E hoje nós temos música é descartável. Você veja hoje um festival de música sertaneja, universitária, não sei por que é universitário, na verdade é música de péssima qualidade, o tchan, tim, tchu, tá? Entende? Então são músicas assim descartáveis, entende? Que toca aí 2, 3 meses e é justamente para faturar o máximo possível, entende? O artista faturar, as gravadoras faturam na venda, porque geralmente os artistas não ganham nada com venda de CD. As gravadoras não. A gravadora. Só existe uma. Exatamente. Ou é som livre ou não é nada. Exatamente. Então você veja bem, a gravadora fatura em cima da venda dos CDs e o artista fatura com shows. E daí aquilo passa e acabou e já era, entende? E daí, se você fizer uma retrospectiva dos artistas que fizeram sucesso no Brasil nos últimos 30 anos, vamos supor, entende? Você vê que, entende? Sobraram meia dúzia que estão aí ainda, né, fazendo alguma coisa, algum trabalho, porque o resto só Deus sabe o que está acontecendo com esses artistas. Eu fico até pensando, os artistas que faturavam violentamente, hoje em dia não sei do que estão sobrevivendo, porque você não vê fazerem mais shows, não vê mais nada. Então, por isso que eu digo, o problema musical, por exemplo, de Curitiba, por exemplo, querer, por exemplo, viver de música e tal, quer dizer, se nacionalmente já é complicado, você imagine para o artista curitibano. É muito difícil, entende? Você tem que fazer outra coisa e tal, e tocando a música como eu faço, por exemplo, e fazendo o trabalho, e não parar e tal, e estar sempre fazendo alguma coisa, e procurar usar a mídia hoje. Hoje temos o Facebook, temos a mídia, a internet hoje, que ajuda bastante a divulgar, entende? Você não depende tanto de rádio, tem o YouTube, tal, então você não depende tanto das rádios para acontecer, tá? Mas, na verdade, de qualquer maneira, por exemplo, em Curitiba, que tem aí umas 30 emissoras de rádio, sei lá, por aí, não sei, a maioria é evangélica, aquela coisa toda, mas as que tem ainda, que tocam música, deviam justamente fazer um trabalho em cima disso daí, tocar e tal. Até tentaram botar uma lei aí para que houvesse uma participação de artistas locais em 30% da programação das emissoras de rádio, mas simplesmente não aprovaram a lei. Quer dizer, é o fim da picada. Quer dizer, então o pessoal não faz nada e além de não fazer, atrapalha. Quer dizer, o pessoal que vota, os políticos, quer dizer, além de não fazerem nada, de não procurar, de não fazer algum trabalho para melhorar a cultura musical, também não, né? Quer dizer, então não tem condição, fica difícil. Toca uma música aí para nós encerrar. Alguma coisa Deixa eu ver que você aqui. possa Deixa eu ver mostrar. alguma coisa aí. Vou cantar uma música minha, que eu tô, praticamente, as minhas músicas são todas minhas mesmo, letra e música. Mas eu tenho uma música que tem uma parceria, que a música é do Mário Galotti, um amigo meu, que é cantor também, e mora em Foz do Iguaçu, e a letra é minha. Um dia ele chegou em casa, chegou com a música, falou: Paulo, tem essa música aqui e tal, você não quer fazer uma letra para ela e tal? Eu falei: mas o que você quer? Eu falei: não, eu quero gravar. Ele gravou, aliás. Eu queria gravar uma música romântica assim e tal, então essa aí.
sei se vou pra casa, é hora, ou se fico aqui. Não sei se esse amor tão lindo e louco faz este bem pra mim. Seria bem melhor se eu pudesse sair agora e ter tempo para pensar que nesta vida tudo surge de repente como o vento no mar. Só sei que neste instante a vida linda é só eu e você. Seu corpo debruçado quente, eu quero só você. As nossas noites longas de amor, seu rosto doce, os meus lábios sei que vão ficar. A intimidade do teu corpo, eu quero só você. Vida estranha pra quem tá de contra o amor. Sei que tudo isso é loucura, mas o que fazer? O tempo passa e nossas vidas esquecidas ficam para trás, como orvalho que evapora com os raios do sol.